Olá, Contraponto no ar, e a maior investigação sobre corrupção política no Brasil é mais uma vez tema do programa. Para esta semana, temos entre os últimos acontecimentos a determinação do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, 5 de abril, para que Eduardo Cunha analise o pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer. Além disso, temos também, como mais uma polêmica durante a semana, e a reportagem da revista Isto É, capa, né, da revista Isto É, sobre uma suposta histeria da presidente Dilma Rousseff. A matéria, claro, gerou muita polêmica e tanto pelo caráter preconceituoso quanto pela irrelevância informativa em prol do que foi considerado, então, um ataque pessoal, provocando a ira aí de grupos feministas e, claro, outros setores da sociedade. A Advocacia Geral da União vai processar o veículo. Comigo na bancada hoje do programa, os nossos convidados de sempre, a professora Larissa Pereira, do curso de Serviço Social, que volta então ao programa, faltou na semana passada, o pessoal está aqui. Professor José Maria Pereira. Olá, Carla, olá a todos. De Economia, obrigada. E o professor Lissandro Dellanora, do curso de Administração e diretor também da Incubadora Tecnológica da Unifra. Tudo bem? Tudo bem. Então, gente, mais uma semana intensa, né? E nós temos aí dois fatos diretamente ligados à presidência e vice-presidência. Então, o ataque pessoal, como a gente viu, né, na mídia, também abordando aí essa resposta do público, né, a revista Isto É, e também o Michel Temer, que pode ser mais um envolvido na questão do impeachment, né? O vice-presidente aí também. Então, como vocês veem essa questão? Professor, eu tenho uma pergunta para começar, então já lhe chamo. Como o senhor pensa que essa nossa conjuntura política está já refletindo? Como o senhor vê essa resposta no campo econômico, né, nacional e internacionalmente, né? Olha, bom, a economia está travada, a gente sabe disso, né? Só que eu acho que a economia depende... Como é que eu vou falar, cara? Eu acho assim, a crise econômica, eu falei aqui já num programa, que ela seria, digamos assim, autorrealizável, né? Usei essa expressão. Porque os agentes econômicos, na verdade, eles precisam de alguma sinalização de um desfecho dessa conjuntura incerta. Para dar um exemplo de como as pessoas usam o cenário político e essa incerteza até para justificar coisas não justificáveis, eu vou dar um exemplo do caso do Emerson Fittipaldi, né, que aparece agora na mídia como devendo para meio mundo, né? E eu achei estranho porque ele tem duas casas em Miami, acabou de comprar uma casa em Miami por 16 milhões e deve para... tem 60 empresas, bancos, que estão atrás dele para ele pagar as dívidas. E o que eu achei inusitado foi que ele disse, não, na verdade, isso é por causa da incerteza política do Brasil e que eu me encontro nessa situação. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas na verdade a falta de credibilidade nas autoridades econômicas para que haja uma gestão, né, da economia, né? E também tem pessoas que se utilizam dessa... Que é o caso do Fittipaldi. Né? Que é o caso dele, né? Que se utilizam dessa crise, né? Que, assim, é uma crise, como o senhor chamou a crise? Autorrealizável. Autorrealizável, né? Que acaba se tornando autorrealizada, que nem a Carla falou naquele programa. Realmente, os indicadores, eles estão se deteriorando na medida que a crise... A gente tem uma ou outra notícia, só as notícias que são mais ou menos no setor externo. Mas, por exemplo, o Brasil teve um superávit comercial, a diferença entre exportação e importação bastante grande nesse mês. Aí as pessoas olham, não, isso é uma coisa boa. Claro, seria boa numa conjuntura favorável, mas exatamente as importações caíram muito mais do que, no caso, o aumento das exportações. Então é porque a economia não cresce, há um desemprego. Estava vendo, por exemplo, a gente olha assim e vê a crise como um todo, né? Lá da montanha, mas aqui no Vale, nas empresas, isoladamente, há um efeito dominó. Eu estava vendo, por exemplo, a Petrobras, o saldo de demissões da Petrobras, 170 mil pessoas foram demitidas entre terceirizadas e a Petrobras. A Odebrecht, que a gente fala tanto aqui, demitiu 70 mil funcionários. E isso daí tem um efeito encadeado, né? Porque essas pessoas deixam... Cascata? Em cascata. Só a Petrobras agora tem um plano de demissão de 12 mil funcionários.
tem uma perspectiva que eu vi uma última notícia que até setembro se tem uma estimativa que o índice de desemprego vai estar em 10%. Então, assim, aí a gente está falando de empregos formais, né? De carteira profissional assinada, né? Não é, ainda sem falar na questão dos informais, né? Então, a gente tem um percentual, um índice de desemprego muito maior no Brasil. E esse efeito cascata, ele se vê, lógico, se reflete no cotidiano dessas pessoas. À medida que a Petrobras, a Odebrecht, outras empresas não contratam ou não mantêm seus funcionários, essa pessoa não vai estar também consumindo no mercado de trabalho ou vai reduzir os seus consumos, né? E vai sobreviver com o básico e, por conseguinte, é o senhor lá do supermercado, da mercearia, da padaria. A cabeleireira diminuiu o número de clientes e ela não sabe por quê. Acha que não tem nada a ver com essa crise toda, né? Então, na verdade, tudo tem relação com tudo, né? É um encadeamento, não é? E, na verdade, a gente vê alguns números expressivos aí, por exemplo, própria região de São Paulo. Nós tivemos lá, neste ano, mais de 4.000 indústrias, né, de transformação. E isso é um dos indicadores que nós temos que olhar, porque isso mostra que nós estamos, de uma forma, talvez muito rápida, nos desindustrializando. Quer dizer, nós não estamos perdendo o poder de transformar matéria-prima em um produto acabado e vamos começar a importar esse produto. E aí, cada vez mais, os nossos indicadores econômicos vão ser afetados. Nós já conversamos em alguns momentos aqui que talvez na região de Santa Maria, esses efeitos não tenham sido ainda percebidos de uma forma tão efetiva. Não é? Até pela questão de ser muito associada à prestação de serviços, a ter recursos públicos federais, venha a ser da área das Forças Armadas ou do ensino superior. Mas, não é? Nos próximos meses, esse cenário ele deve se agravar na região também. Não existe como nós dizermos que nós vamos estar isolados aqui desse cenário nacional. A gente vê aí acompanhando aí quantos cortes no orçamento, não é? Agora nós tivemos nos últimos dias a polêmica das bolsas de pós-graduação, a CAPES, que foi cortada e assim por diante. A própria universidade perdeu já mais uma parte do seu orçamento nesse processo. Tudo isso, de alguma forma, só vai mudar essa corrente no momento em que o próprio mercado, e é o que o professor Pereira falava, não é? O mercado entender que existe uma solução. E, por incrível que pareça, o mercado já entende que a solução não é tão fácil assim. Pois é. Indiferente do impeachment acontecer ou não, os problemas não se resolvem. Não se consegue mensurar ainda, e as últimas entrevistas que o próprio ministro do Supremo Tribunal estão dando, não se sabe o que é pior. Se é a manutenção do como está ou se é a alteração do cenário. Ele se referia àquela foto, né, do PMDB, dos caciques do PMDB, quando eles optaram por desembarcar do governo. Mas eu queria aproveitar, assim, essa crise econômica, acho que até a semana passada eu fiz uma metáfora aqui, na verdade não é minha, que era a questão, a política é como nuvem, está sempre mudando de posição. E a nuvem se moveu, eu queria dizer isso, né, em relação à semana passada. Para tentar ligar com a economia isso. Porque na semana passada parecia que as coisas estavam bastante, pelo menos acho que na mesa a gente concordou com isso, parecia que havia a tendência desse desfecho era pró-impeachment. E que o PMDB provavelmente, né, através do Temer, assumiria o poder. Mas o que a gente percebeu da evolução da semana para cá para esta foi que havia, digamos, uma distância, havia obstáculos entre o cálice e os lábios, né? Na verdade, o PMDB apressadamente já estava, inclusive, articulando um plano de governo, nós discutimos aqui, já havia pré-ministros, havia ministros, digamos, pré-escolhidos e assim por diante. Então, o que eu acho que o fato novo que aconteceu, né, nesse momento foi exatamente o que a Carla anunciou ali na abertura do programa, que foi o pedido de impeachment do Michel Temer, né? Já havia, na verdade. Vazado. Já havia ocorrido, só que o Eduardo Cunha descartou. Descartou assim com uma facilidade com que ele não descartou o pedido da presidente. Lembrando que o Cunha hoje se afastou da presidência do partido, né? Não, o Temer. O Temer, perdão. Isso. Lembrando que já se... Isso eu queria dizer, essa metáfora aí, de novo, né,
a distância, os obstáculos que existem entre os lábios e a taça do PMDB, eu acho que quais são os obstáculos? Um obstáculo é o Eduardo Cunha. Porque o Eduardo Cunha é processado por tudo quanto é lado, ele não tem legitimidade e credibilidade para conduzir um processo de impeachment. Então, aparentemente, parece que o vento está mudando de direção, a nuvem está se deslocando. E a questão do Temer, que parecia aquele sujeito que fica quietinho, escondido lá nos bastidores e armando... em cima do muro? E armando... Não, ele, na verdade, ele arma como presidente do partido, ele tem um poder enorme, só que ele não aparece. Até eu acho que está confabulando lá em Portugal para ficar mais escondido possível, atrás dos montes lá, como se diz, né, em Portugal. E aí esse processo de impeachment contra que agora vários, não é só um, né, porque o Cid Gomes, o irmão do Ciro Gomes, que foi ministro rapidamente, também foi ministro, se não me falha a memória, da Educação, numa semana, disse qualquer coisa e acabou sendo demitido. Ele tem um temperamento tão explosivo quanto o Ciro Gomes. E ele já entrou, também essa semana, entrou com um pedido de impeachment do Michel Temer. E vários outros vão pipocar. Então, quer dizer, mesmo que aconteça o impeachment, eu acho que o Michel Temer não tem condição de governar, né? Ele vai ficar sendo processado e a crise se arrasta. Então, parecia que na semana passada que o Temer seria uma solução, pelo menos uma ponte, que daria alguma credibilidade para o governo para implantar uma determinada política econômica que tivesse uma certa credibilidade pelo mercado e pelos empresários e destravava a economia. Hoje, isso não é tão claro. Assim como não é claro se, por exemplo, o impeachment for barrado, também a Dilma não tem credibilidade. Então, mais ou menos, nós estamos nessa situação, né? Se ficar, o bicho pega, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Sobre a credibilidade, né? Uma imagem que nós estamos, infelizmente, consolidando no cenário internacional, a gente sabe, é a da luta pela democracia, que é a maior bandeira, na verdade, de quem sai ultimamente às ruas ou de quem se manifesta de algum modo, né? Porque depois, principalmente, nós havíamos falado, inclusive, que o clima era este, depois da lista da Odebrecht, então nós tínhamos um discurso mais geral voltado a pedir a manutenção da democracia e não tanto por um lado ou por outro. Os veículos se posicionando um pouco mais, de um modo um pouco mais neutro também, né? Junto disso. E aí, se a gente vai pensar, o Temer seria uma possibilidade de um pouco mais de credibilidade, mas aí que está, a partir de um impeachment encaminhado pelo Cunha, que junto a outros colegas, né, da Câmara, sabidamente acusado a de gente tocou no finalzinho do programa passado nessa informação, que nos bastidores, nessa confabulação, lá, nessas tenebrosas transações, melhor dizendo, que estão ocorrendo de ambos os lados, tanto do lado da Dilma e do governo, quanto também do lado do pessoal pró-impeachment. Haveria um certo acerto que o Eduardo Cunha se o Temer assumisse, o Eduardo Cunha renunciaria, e aí, lá no Conselho de Ética, faria um acordo lá, né, de tal maneira que ele receberia uma certa censura, apenas uma censura, e não perderia o mandato, que é o principal, né? Ficaria inelegível. Que é um absurdo, né? Mas é o que está sendo costurado. Mas o que é um absurdo e que nunca se arrastou tanto tempo, né? Ainda não é o maior, mas vai estourar esse prazo. Mas se arrastou por tanto tempo no Comitê de Ética, né? Um encaminhamento como esse do que foi feito do Eduardo Cunha. Então, assim, a gente está lutando pela uma democracia, ambas as bandeiras de um lado ou de outro, né? Tanto dos prós impeachment contra o impeachment, eles têm eu acho que uma das pautas comuns é essa. Só que a gente está lutando por uma democracia, sendo que um dos eixos centrais disso tudo, que é a pessoa que está acolhendo a esses pedidos e está fazendo o encaminhamento desses pedidos, é uma pessoa que é altamente frágil, né, no que se refere ao seu perfil profissional, à sua ficha, né? A moral e a ética. É a moral e a ética. Porque se nós formos olhar lá no cenário, poucos vão se escapar dentro desse contexto. E eu acho que o mais preocupante de tudo isso é o governo perdeu condições de se manter. Na minha perspectiva... Mas que governo é esse que a gente fala? O governo Dilma.
Tá, mas o governo Dilma, o que a gente... desculpa, professor, mas o que eu percebo do governo Dilma hoje é que o governo Dilma a gente não consegue nem definir quem é. Porque hoje a gente tem ministro do PMDB, amanhã a gente já não tem mais. Aí hoje a gente tem um Temer que parece que é a salvação do nosso amanhã, mas que hoje, esse amanhã já não existe mais. E temos um ministro fantasma ainda por cima. E a gente ainda tem um ministro fantasma, né? Então, assim, o governo, que eu faço a leitura, que esse governo Dilma vai para além da figura da presidente e desses ministros, mas de todo este congresso, de todos os elementos que envolvem. Isso é preocupante, eu acho que porque na verdade acontece o quê? Nós não temos mais governo. Os próximos 2 anos, indiferente do impeachment ou não, nós vamos viver nas sombras. As alternativas são extremamente esparsas. Eu queria falar das alternativas. Porque, na verdade, o que acontece? Bloqueando ou não o impeachment, sendo correto ou não sendo correto, nós não entramos nessa questão nesse momento. O governo não tem mais força, ele não tem articulação, nós não temos nenhum líder que possa unir de alguma forma para o governo aprovar algo dentro da Câmara. E isso é preocupante. Daí qual vai ser o nosso futuro? O próprio ministro, só um pouquinho, professor, só para pegar o gancho do professor, o ministro do STF, agora não recordo o nome dele, ele fez uma manifestação... O Marco Aurélio Mello? O Marco Aurélio Mello. Ele fez uma manifestação justamente sobre isso, assim, o que é o que apavora nesse momento? A gente mesmo... Havendo o impeachment, as nossas alternativas, elas são tão ruins quanto. E se nós mantermos o governo, as alternativas são do mesmo nível. São do mesmo nível. Então, assim, a gente parece que essa luz que a gente busca no fim do túnel, eu acho que ela acompanha justamente aquela proposta, talvez, do Cristóvão Buarque, né? E nós já falamos aqui que muitas vezes o próprio governo erra, e ele está errando também nessa articulação agora. Se o PMDB se afastou, ou diz claramente, eu não vou usar os cargos do PMDB porque as pessoas querem continuar no governo, Cátia Abreu e todos os outros que estão lá, ou diz assim, não, nós vamos negociar esses cargos com outros partidos, porque nós estamos vendo agora é uma feira, né? É algo, no meu entendimento, inadmissível, porque a figura do ministro não importa mais. A pessoa que está lá, e já era assim há um bom tempo, mas está ficando muito claro, a figura não interessa se ela vai fazer um bom governo ou não, se ela vai ajudar ou não. A coisa é tão interessante que nessa figura do ministro, por exemplo, os ministros dos ministros do PMDB só saiu um. Tá? Quer dizer, também o partido lá não está com grande moral nos ministros. Mas se eles são, por exemplo, ministros sem votos, né? Só o voto deles não interessa muito, interessa o do partido. Por que eles... sempre fiquei com a pulga atrás da orelha. Por que a Dilma está mantendo ele? E hoje ela deu uma entrevista dizendo que não vai mexer no Ministério até a votação na Câmara dos Deputados. Né? E qual é o motivo? Porque ela realmente, mesmo que ela faça essa troca, do balcão de trocas lá, e nomeie ministro do PP, PSB, esses partidos pequenos, que é o chamado Centrão agora, que foi reconstruído da época do Fernando Henrique Cardoso, ela não tem garantia de que eles realmente vão votar contra o impeachment. Então ela está querendo, quer dizer, esperar para ver se ela não vai ser traída, e aí então ela nomeia. Quer dizer, a que ponto nós chegamos? A que ponto? Bom, trágico. Vamos agora chamar um intervalo, que o professor Sandro Meiners já está aqui no estúdio e ele vem então para o programa neste segundo bloco. Não saia daí. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede.
Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Voltamos com o Contraponto e agora contamos com a presença do professor Sandro Meiners, também do curso de Direito. Seja bem-vindo. Tá bom, obrigado. Obrigada. Então, o programa de hoje, seguimos debruçados sobre a Lava Jato. Desta vez, temos como fatos novos a possibilidade de impeachment, também chegando para o Michel Temer, né, para o vice-presidente, e ainda como um gancho de atualidade para o programa de hoje, temos aí a capa de Isto É, super atacada e realmente preocupante, abordando uma suposta histeria da presidente, enquanto tantos outros temas poderiam ser movimentados, né? Então, um prejuízo aí da carga informativa em prol do que muitos grupos feministas e outros setores da sociedade consideram um ataque pessoal. Então, falávamos aqui no intervalo, encaminhando este segundo bloco, sobre as possibilidades, né, que cada um vê, as saídas, as alternativas, e a Marina Silva, inclusive, se manifesta em prol de uma reeleição, né, de novas eleições. Então, como vocês veem essa possibilidade e o que vocês consideram, né, como saída, reforma política, o que vocês pensam nesse momento? Deixar o Sandro, que Sandro, participou da Sandro, troca, vai ter mais espaço agora. Para compensar. Para compensar. Mas eu acho que a questão de uma nova eleição, ela fica um pouco comprometida no atual cenário, porque não há interesse de ninguém em nova eleição nesse momento. Não há interesse do PT, do governo Dilma, não há interesse por parte do Michel Temer, né, que está esperando, né, está aguardando ansioso o deslinde, a meu juízo, o deslinde da questão da votação que vai ser feita em relação à aceitação ou não desse procedimento, né, de denúncia, né, que vai ser levado. Então, eu acredito que nenhum deles tem interesse. Então, não havendo esse interesse, dificilmente vão conseguir levar para uma nova eleição. Embora, nessa semana tenha surgido agora uma notícia advinda do próprio PMDB, do senador Raupp, né, falando de uma possibilidade que o Michel Temer estaria inclinado, mas ele não confirmou, mas que ele estaria inclinado que isso acontecesse, que ele não seria a solução e sim, uma nova eleição seria melhor. Mas eu acredito que essa informação, ela não... Sabe que é dos dois lados, né, Sandro? Porque o líder... Ela acho que é uma contra-informação. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, também hoje está na internet dizendo que se o impeachment não passar, o governo consideraria essa possibilidade. Mas isso eu acho que é conversa para boi dormir, né? Eu não acredito nisso. Porque depois que tu levou, tu não vai... Agora, num caso, o que o pessoal está analisando, até saiu uma entrevista que eu achei muito interessante do Cristóvão Buarque, e outros já estão falando, que nem a Carla, eu não sabia que a Marina tinha falado, quer dizer, que seria talvez uma situação para resolver mesmo, de uma forma... paliativa. Digamos assim, menos pior a situação, né? Porque qualquer situação que a gente olha, eu vou dar a chance para corrigir o ministro, que é o Barroso. O que ele falou foi isso, na verdade, o que o ministro falou é isso. Quer dizer, quando ele olhou ali aquela foto do PMDB, ele disse, pô, mas quer dizer, agora está ruim, mas a solução é essa. E todo mundo está pensando nisso, né? E acabaram deixando o Barroso em maus lençóis, né? Porque ele não sabia, né? Ele não sabia que estava sendo gravado, ele fez uma crítica, que é uma crítica que a população, em geral, tem tido, né? Porque essa solução, essa pseudo-solução não é a solução, mas quando a gente olha realmente... Porque hoje, quer dizer, ontem estavam todos juntos, amanhã surge... metade do grupo dizendo que é uma solução. Isso não é a solução. Mas eu acho que essa solução, eu acho que seria, por exemplo, eu defenderia essa posição. Quer dizer, eu acho que, olhando quais são as alternativas que nós temos, que é a Dilma extremamente desgastada, mesmo que ela consiga barrar o impeachment, mas esse troca de cargos, etc., ela não vai ter condição a governar, quer dizer, vai se arrastar o mandato até lá, mas essa crise vai continuar, né? E o povo Temer se assumir, vai ser processo em cima de processo, que também, e o próprio PT mesmo, aliás, tem um lado positivo que
que eu sempre defendi aqui. O PT vai ser oposição. O PT vai ser oposição. E o Cristóvão disse exatamente isso na entrevista. Não, o PT vai voltar a ser oposição. Então, se houvesse uma nova eleição, e a eleição que ele defende, outros defendem, seria assim, não só para a presidência da República, mas para todos os cargos eletivos. Aí, quer dizer, que é o mais difícil. Do zero. Mas aí o Congresso seria complicado. Mas, digamos, partindo no Não acredito nessa possibilidade. É difícil, é difícil. Só para presidente vai lá. Mas é que tá o nosso problema, não está apenas na presidência. Eu acho que o problema é tão mais grave que se essa alternativa de fazer novas eleições apenas para o conjunto presidencial, por isso que teria que ser para tudo, entendeu? Por isso que teria que ser. Na verdade, seria. Mas eu duvido que o Congresso. Não, eu também. Abre mão disso. Eu acho que ela não é crível. Essa solução, a gente olhando pelos parâmetros que a gente tem hoje, realmente, porque haveria muito mais perdas, né, do ponto de vista pragmático, né? Para a nação, eu acho que haveria ganhos, certamente haveria ganhos, porque daí poderia construir Porque dentro das possibilidades é aquela que a gente vislumbra a luz lá no fim do túnel. Mas eu acho que seria uma solução muito trabalhosa por um prazo muito curto, de 2 anos. Agora, teria esse aspecto positivo, que eu acho que eu queria insistir, do PT voltar à oposição. Será? Onde ele é bom, onde foi, pelo menos no passado ele foi. Voltando à oposição, o que nós teríamos? O PT não tendo poder, esse pessoal do PT que tem o poder hoje provavelmente teria uma posição digamos, de bastidores, ou não de atores principais. Quem seriam os atores principais? O pessoal que defende a reconstrução do PT. O PT teria que ser reconstruído para tentar concorrer na eleição de 2018. Mas a pergunta em acontecendo essa possibilidade, em acontecendo isso, o Temer assumindo, o PMDB tem condições de fazer o que a Dilma não está fazendo no atual cenário? Qual é a base de sustentação que o PMDB teria hoje para que ele fizesse algo diferente? O PMDB, eu acho que teria numa transição, porque o PMDB, obviamente, ele tem muito mais afinidade com o chamado mercado, entre aspas, com os grandes empresários, acho que com a grande mídia. Eu acho que haveria uma mudança de humor, digamos assim, né? O pessoal gosta muito de jornalistas usar o humor no mercado. Acho que o humor ficaria melhor do ponto de vista de... Nesse aspecto eu concordo. Nesse aspecto, né? Mais do que teria um governo desgastado que teve a chance de fazer e não fez. Talvez teria mais condições de aprovar algumas medidas não tão populares dentro da Câmara dos Deputados, que a Dilma vai ter que, de alguma forma, trabalhar. Mas aí tem um detalhe. O PMDB só governa se o PSDB tiver participação ativa. No momento em que o PSDB não embarcar ou suspeitar que esse barco do PMDB não tem possibilidade de navegar bem, ele não consegue sozinho. Quer dizer, o PSDB seria o fiel da balança, passaria a ser decisivo num processo de governabilidade. Essa tese de novas eleições eu acho que até interessaria ao PSDB. Mas daí, professor, quando o senhor fala dessa tese das novas eleições... Exatamente. Essa tese das novas eleições também a gente também tem que hipoteticamente pensar que o PT ele pode lançar um candidato e esse candidato pode vir a vencer. Pode, sim, claro, com certeza. E aí essa tese dele voltar para a oposição, ela cai por terra. Não, o PT voltaria para a oposição, mas transitoriamente. Quer dizer, teria 2017, a eleição de 2018, até lá teria 2 anos. Para o PT se remodelar, e aí quem é que seria um candidato forte para concorrer? Era exatamente o Lula. E aí o Lula não teria o peso nas costas de carregar esse governo, entendeu? Eu acho que tem gente no PT que está flertando com essa possibilidade. Pode ser. Porém, nós temos como uma condição para que isso pudesse vir a acontecer a necessidade do fim das investigações, né, para que realmente se chegue a um resultado. Mas isso só é possível depois. O impeachment vem de qualquer jeito. Até a Câmara dos Deputados, qualquer uma outra solução é depois, só se o impeachment não passar. Se ele passar, aí... Mas aí eu ainda estou curioso para ver se a oposição consegue um número mínimo de deputados necessários para isso. Me parece que nesse atual contexto ainda no dia de hoje ainda não conseguiria. Talvez, né? Talvez os fatos mais alguns fatos novos. Movimento das nuvens. A nuvem se moveu e ficou mais difícil. Eu acho que ficou mais difícil da semana passada. Para cá ficou. E um pequeno detalhe, o PMDB que desembarcou, mas não desembarcou completamente do governo, né? Quer dizer, algumas pessoas, como eu acreditei aqui, né?
fez um prenúncio aqui no último programa, né? Que alguns do PMDB não iriam embora, né? E não estão agarrados nas cadeiras Só ainda, foi um né? embora. Só foi um embora. 6 ficaram, né? Exatamente. Então, o PMDB, em tese, está rachado por enquanto, porque muitos talvez duvidam da capacidade de que o impeachment prospere e aí estariam perdendo o poder que hoje detém ocupando ministérios e os seus blocos ali, usufruindo, e nessa hora podendo ter um poder de barganha muito grande, porque o governo está muito fragilizado e vai ser obrigado a abrir mão de muita coisa. E falando em cargos, em atribuições, em funções, tocamos como um tópico possível, né? Espero que a gente tenha um tempo suficiente no programa hoje para pelo menos abordarmos assim essa questão da reforma política, que possibilidades também nós teríamos, porque falamos em ministros, falamos em deputados, falamos em presidência, mas como deveria ser essa reforma política? Porque o que nós temos como reflexão até a partir do caso do impeachment do presidente, então o presidente Collor, é que a reforma deveria ter sido feita desde lá, pelo menos. E isso vem se arrastando, essa estrutura vem se arrastando. Olha, se a gente acreditar que é possível fazer umas novas eleições, é possível acreditar numa reforma política. Eu também acho, concordo com o Sandro, que é muito difícil, porque quem está hoje no poder, porque a eleição seria para deputados e seria para senadores também. Então, quer dizer, haveria uma renovação enorme. E é 2/3, né? A E próxima acontece eleição que para senadores. grande parte deles, provavelmente pelo desgaste da Operação Lava Jato, perderiam o mandato. Então, quer dizer, é difícil, porque, quer dizer, seria um araquiri, né? Nós chamamos isso, o cara... Um araquiri, eles mesmos se auto-suicidarem. Né? Então, é por isso que é difícil a gente imaginar que isso... Mas se isso realmente acontecesse, eu acho que haveria, digamos assim, quase que... por tabela, uma reforma política. Porque haveria pessoas novas que entrariam no lugar desses que estão desgastados. Quer dizer, uma reforma dos grupos que preenchem os cargos. Exatamente. Né? Isso poderia ser uma reforma política? Eu acho no sentido que poderia mudar a forma de tratar, de abordar. Mas né, eu creio que esse termo, né, reforma política, ele vem carregado, e podemos estender, de repente, essa discussão até o próximo programa, mas ele vem carregado de uma série de fatores muito maiores do que apenas quem está lá, né, quem ocupa tais cargos, mas sim os cargos em si, né, a estrutura, essa disposição... O regramento. Eu até acho que essa expressão reforma política, porque reformismo é mais ou menos a questão de reformar, tapar buraco, né? Tentar resolver, tem furos aqui, furos ali, vamos resolver e tal. Reforma ou revolução? Bom, esquerda, isso. Reforma ou revolução? Eu acho que nesse caso teria que haver uma revolução mesmo. Ele olhou a sua esquerda. Não, eu olhei para você. Não, porque eu sou taxado de direitista, então... Conservador. Conservador. Mas eu acho que, puxa vida, será que eu sou conservador mesmo? O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que nesse caso... poderia abrir uma oportunidade, por exemplo, para discutir a questão do parlamentarismo, né? Ou de um semipresidencialismo. Porque eu acho que fazer reforma política com o pessoal que está... Eles se autorreformando, eu acho que isso não vai dar em nada, esse negócio. Vão só ganhar mais vantagens ainda no processo. Eu acho que tem que ser uma coisa mais radical, sabe, Carla? Eu acho. Mas eu acho que a reforma política ainda passa pela vertente da educação, né? Será que as pessoas estão preparadas para proporem ou para fazerem um plebiscito, né? Para optar pela reforma política ou não? E quais seriam as propostas da reforma política? Por exemplo, uma das propostas do senador Cristóvão Buarque, né? Foi de que os seus representantes, na verdade, a população pudesse avaliar por um determinado período a atuação dos seus representantes, de quem eles elegeram, né? Isso eu acho que é uma questão muito importante. A gente não pode esperar 4 anos para fazer uma nova avaliação, porque em 4 anos passou muito tempo. E daqui a pouco mais a gente poderia ter resolvido problemas que ocorrem no decorrer do tempo, antes até que eles tomem proporções como está hoje. Bom, vamos a um pequeno intervalo e no próximo bloco, então, o último do Contraponto, tentamos finalizar pelo menos temporariamente essa discussão por hoje. Até mais. Robson.
família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Voltamos com o contraponto de hoje e no programa nós tomamos como pontos de atualidade na Lava Jato a possibilidade agora de impeachment também chegando para Michel Temer e a abordagem considerada misógina, preconceituosa e ataque moral à presidente Dilma Rousseff, quando a revista Isto É publicou uma reportagem de capa falando de uma suposta histeria da nossa presidente. Para que nós possamos também abordar um pouco dessa temática, assim como a possibilidade do impeachment para Michel Temer, eu gostaria de saber como a mesa concebe esse tema, né? Como vocês encararam essa polêmica, porque chegou para todos nós, né? Sejamos leitores de Isto É ou não. E tem uma questão que eu acho que reforça reforça mais uma vez a defesa de que há um golpe em curso, né? E um golpe em curso que ele é muito alimentado por essa mídia. Porque a gente pôde observar no decorrer da reportagem que não tinham fatos que fossem relevantes para a questão política e econômica do Brasil. Ele está falando as questões abordadas no decorrer da reportagem se referem estritamente a questões pessoais da presidente, quer dizer, da sua personalidade, da sua saúde, que sem dúvida nenhuma deve estar fragilizada nesse momento, porque passa por momentos de muitas inconstâncias, né? E de inconstâncias negativas, principalmente momentos muito negativos. E como qualquer ser humano, sim, poderia ter momentos de explosão, ou a gente acredita que ela sendo presidente, ela vai deixar os seus sentimentos e a sua saúde de lado. Acho que não, acho que isso é consenso, né? E que todo mundo pode passar por momentos de inconstâncias, né? Agora, acho que é muito ofensivo, sim, quando a gente expõe a imagem de qualquer pessoa, sendo presidente ou não, da forma como a revista se posicionou. Mas essa questão da Dilma, do fato dela ser mulher, não é a primeira vez que é jogado como deslealdade até por parte da imprensa, né? E a imprensa, ela se posicionou já em relação a Dilma há algum tempo, né? E se a gente acompanhar a evolução das notícias, a gente vai ver que cada vez fica mais declarado que tem partido, né? Que a imprensa deixou completamente a isenção, a imparcialidade de publicar a notícia para tomar partido. E tanto é que, por exemplo, não só a Isto É, mas a própria Rede Globo, né? Se a gente assistir o jornal da Globo, o William Vac, ele cada vez que o governo se manifesta, ele pontua as coisas de uma maneira depreciativa em alguns aspectos, fez isso com o José Eduardo Cardoso na defesa, né? Ele pensou pontos e escolheu os pontos para atacar os pontos e contra-atacar os pontos, quer dizer, a própria imprensa apresentando o argumento e batendo no argumento, rebatendo, contestando o argumento, né? Colocando ele ou depreciando a qualidade dos argumentos, quando na verdade eu achei a defesa muito bem formulada, muito bem
defendida, né? Os argumentos, tanto jurídicos quanto políticos, foram muito bem pontuados. Não teria um outro interlocutor, um outro defensor com um gabarito, com a qualidade que tem o José Eduardo Cardoso, como um excelente orador e jurista, né? De apresentar a defesa. Dificilmente a Dilma teria outro interlocutor, e ainda um fiel escudeiro, né? Diga-se de passagem. Então, que pontuou o lado político. Mas os veículos de comunicação se posicionam. E aí, quando se parte para a questão da agressão, né? Isso é uma forma de agressão, é uma agressão à imagem, à reputação, ao gênero, né? Aí nós passamos um pouco do limite, né? A imprensa vai precisar ser limitada em algum momento, né? Freada, né? Não é censura, mas há um limite à questão do respeito. E aí o que acontece? Num cenário tão ruim quanto está hoje, se a Dilma resolver processar os veículos de comunicação cada vez que sai uma notícia, quer dizer, isso vai virar uma roda, né? Que não vai parar mais de girar com processos e mais processos. Eu acho que Então, essa é a questão, né? Eu não estou defendendo a Dilma, mas eu estou dizendo que a maneira como estão colocando essa questão é obviamente abusiva e criminosa até em alguns aspectos. É que eu acho que a questão é que esse tipo de imprensa que dá esse tipo de notícia, essa análise, na verdade seria o tabloide, né? Como tem em outros países, na Inglaterra. Na Inglaterra, principalmente, né? Na Inglaterra, principalmente. Mas aí o sujeito que já sabe qual é, digamos assim, a linha editorial da revista. A revista Isto É, a gente sabe que primeiro surgiu a Veja, uma revista semanal de informação, teve grande aceitação, né? Contra a ditadura militar, sobretudo, né? Foi uma forma de combate, digamos assim, né? Mais leve do que aqueles jornais, como é que chamavam? Os jornais nanicos, né? Que se chamavam naquela época, o Pasquim, Opinião, jornais que tinham contra a ditadura militar. Aí surgiu a Veja com mais credibilidade, porque era editora Abril, etc. E logo depois veio a Isto É. E a coisa curiosa, né? Porque a Isto É, o editor da Isto É, que era da Veja antes, que era o Mino Carta, foi para Isto É, montou a revista, e depois o Mino Carta saiu e está na Carta Capital agora, né? Que é uma revista, na minha opinião, chapa branca, que é o oposto, que é uma revista que só defende o governo, não sei se é por verba de publicidade ou coisa que o valha. Então, Isto É, quer dizer, eu acho que quando uma revista faz isso, quem perde mais é a própria revista. Ela perde credibilidade, entendeu? Porque eu acho que não interessa muito ao leitor, a não ser que fosse um sujeito que assim, o sujeito gosta de... Eu vou bater mesmo em BBB, né? Tem gente que gosta disso, né? Tem gosto para tudo, entendeu? O cara paga R$12 para ver aquilo lá, intimidade dos outros. Revista de fofoca. De fofoca. Então, se o cara paga para BBB, que ele compra uma revista de fofocas. Então, eu acho que Isto É, ela, na verdade, ela está perdendo leitores quando faz isso. E perdendo foco, muitas vezes. Eu acredito que não. Eu acho que o prejuízo é do leitor. Eu não acho que o prejuízo seja da... Mas ele muda. Mas a gente mesmo falou aqui em vários programas que só o mercado, ele só vende aquilo que tem demanda, né? Então, se ela está vendendo essa notícia, é porque existe uma demanda para essa notícia. Não, a demanda se as pessoas estão buscando essa revista... Mas muitas vezes tu extrapola... Posso dar só uma informação te interrompendo? Demanda, por exemplo... Eu costumo usar o site da UOL, né? A UOL, e ali embaixo tem as 5 notícias mais lidas. Se pegar as 5 notícias mais lidas, Larissa, BBB, o que aconteceu, não sei o quê e tal. E lá no final aparece isso que nós estamos discutindo aqui. Política ou economia. Dentro do processo. É exatamente isso. Porque isso é cultural. Isso vende. Porque isso vende. Mas esse tipo de notícia também vende. Mas a Isto É não é de hoje que ela vem publicando matérias dessa natureza. Por exemplo, eu era assinante da Isto É e estou brigando com a Isto É desde o ano passado, porque eu não quero mais ser assinante da Isto É, não desejo. Eles voltam e meia remetem para a minha residência revistas deles. Eu não perco mais nem meu tempo lendo, eu posso olhar a capa, né? E jogo fora as revistas, né? Porque eu perdi completamente a vontade de ler qualquer coisa produzida por eles. Nem estou levando esses fatos que acho que foram muito piores do que eles já fizeram no passado. Mas eles perderam a credibilidade. Perder a credibilidade da imagem significa perder leitores. Os leitores não acreditam mais. Tanto é que o próprio Grupo Abril passou por uma reestruturação incrível por causa dessa queda de mercado. Agora, quanto a Dilma, eu acho que ela... Na intimidade, eu não acho que aquilo ela não possa se manifestar dessa maneira como a gente se manifestou no caso do Lula. E o temperamento da Dilma, até onde eu sei, é mais ou menos público, esse. Ela né? tem um temperamento É público que notório. Ela, na verdade, nós trabalhamos na mesma empresa. Ela era técnica da FEE,
Na verdade, ela foi diretora técnica da FE e eu fui técnico da FE. Não no mesmo momento, né? Mas a fama que a Dilma tinha lá na FE era também brava também, né? Quando ela era diretora. A questão é que não deve ser fácil ser uma mulher em meio a tantas e ela tá contra a parede. Masculinas e ela tá contra a parede. Qualquer um de nós que tivesse numa situação que nem ela, obviamente que tu tem que dar um desconto, entendeu? Tu te irrita por qualquer coisinha, porque é chumbo daqui, chumbo dali, entendeu? Muita pressão. Porque nós temos, em alguns momentos, grupos minoritários que vão se aproveitar desse cenário para tentar se estabelecer de uma forma competitiva no poder. Só vou dar mais um veneno. Agora, ela disse algumas coisas para alguns personagens que estavam ali que eu apoiaria o que ela disse. Não talvez nos termos, mas eu apoiaria, viu? Mas todo esse contexto, eu acho que nós passamos por um momento da questão da polaridade muito forte. E nós levamos tudo para esse cenário de polaridade, que nós temos alguém contra e alguém a favor, indiferente do lado que eu vou estar. E pior. E isso gera o cenário que nós estamos aí. E pior. Então as pessoas acabam brigando, pessoas conhecidas, amigos, muitas vezes que têm o contexto diferente. Nós não temos mais o poder de conversar como nós conversamos nessa bancada e discordamos muitas vezes. Porque os polos eles estão distantes, né? E estão radicalizados, radicais, né? O pior de tudo, professor, que eu ia complementar a fala do professor Lissandro, é que as pessoas, além de polarizadas pelo pró, pelo contra, qualquer um dos lados, elas não têm embasamento nenhum. Se você vai, por exemplo, Facebook, redes sociais qualquer, né? Você vai ali, ou comentários de reportagens pela internet afora. Não precisa nem o Supremo com o Facebook. Você vai comentar, refutar algum comentário anterior. Bom, qual é a tua fonte para dizer isso? Não, porque é assim mesmo, porque é isso que eu tô pensando. Tu é de esquerda, tu é de direita. Não, é uma demonização geral, assim. E isso sem nenhum fundo de conhecimento sobre o que a educação daí que a professora Larissa chamou lá no início. Mas aí que tá, a informação e o conhecimento, eles têm uma distância, sim. E o que a gente tem hoje é muita informação, informações de todos os lados. Só que essas informações, se elas não forem filtradas, elas não vão se transformar em conhecimento nunca. Claro. E quantas pessoas começam a se ofender, a discutir de forma não civilizada, é essa falta de conhecimento, do meu ponto de vista, que leva as pessoas a querer, de alguma maneira, impor a sua opinião, que é baseada numa informação e não no conhecimento. E isso é percebido dos dois lados. Dos dois lados. Sem dos dúvida, dois lados dos do dois radicalismo. Lados. Não é? E isso é o preocupante, eu acho. Até os ministros do Supremo já comentaram isso, essa preocupação de como resolver esse problema. E nós conversávamos antes, o impeachment não vai resolver o problema, a manutenção do governo atual também não vai resolver o problema. Mas a gente vê que os nervos à flor da pele, entre os deputados mesmo, né, a gente viu o vice-líder do governo, que ele é lá do Nordeste, mas eu não me recordo do nome dele, né? Acho que não sei se foi, eu acho que ele é da Comissão de Ética. Ele teve uma discussão assim que passou, acho que na Globo News, que repetiu, mas um nível lá embaixo. Mas não vamos muito longe. Quer dizer, se eles da nossa deveriam própria ter região um mínimo aqui, de compostura, né? Porque na nossa própria região aqui nós temos representantes que na questão da entrega do novo processo pela OAB lá, nós tivemos, não é? Representantes da região que se exaltaram com o processo como um todo, impedindo a circulação das pessoas dentro. E o perigo de tudo isso, é, por exemplo, aquela manifestação que foi feita pelo Movimento Sem Terra, na frente da Presidente da República. Que aceitou passivamente aquilo, talvez até anuindo naquela manifestação, no sentido de que, bom, nós vamos contra-atacar o que está acontecendo, e nós vamos invadir as terras das pessoas que estão atuando pró-impeachment. Isso só serve para acirrar os ânimos. Ou seja, dos políticos, e aí vem os políticos e vem os correligionários, os políticos, e daqui a pouco isso vira uma grande revolta popular. E que isso é perigoso. Lembra que nós falávamos antes das manifestações que tinham sido marcadas, nós nos preocupávamos no programa. Aquela do dia 13, né? Eu acho que era do dia 13, né? Que nós nos preocupávamos que as duas polaridades iriam para a rua, né? E daí teve, né, algum articulador que, freou uma dessas polaridades e remarcou para um outro momento. Em Porto Alegre, pelo menos foi a única notícia que eu acompanhei, foi que teve as duas manifestações dos prós e dos contras. Que nós no Sul nós temos uma característica diferente, né? Nós conseguimos ainda, de alguma forma, ter num curto espaço de locais, não é? Duas manifestações, como foi.
E foi poucas capitais que tiveram isso. Mas Não, acho que que esse foi exemplo só no Rio Grande do que Sul o mesmo. Sandro deu da Dilma foi bem lembrado. Porque ali ela tinha que ter se manifestado. Porque a falta de habilidade política da Dilma, que eu venho pelo menos insistindo há muito tempo nisso, se mostrou visível naquele momento. Porque, na verdade, quem cala consente. Né? Num evento que ela foi aclamada, passou a ideia que ela concorda com aquilo. Então, toda pessoa que é proprietário de terras, naquele momento, até por isso que vocês estão falando, pela falta de conhecimento, né? E só tem informação e não tem conhecimento, então essas pessoas automaticamente acham que o MST se a Dilma continuar, vai começar a invadir as terras deles. Entendeu? E aí vai vir uma ruim, Mas né? até que ponto é falta de habilidade política ou é uma tentativa de dar um recado para uma parcela da população de que se porventura Mas isso vier sabe por que eu acho que é acontecer, falta de habilidade política? pode haver uma manifestação Porque a Dilma... de invasão de terras, enfim, mais Mas eu acho que não. se houvesse isso é extremamente perigoso, porque daí a gente está beirando uma guerra civil. Mas é que nós estamos num momento Mas nós estamos muito no crítico. limiar, eu acho. Nós estamos num momento muito crítico. E a Dilma, ela deve estar passando uma situação muito difícil mesmo. Ela deve estar acuada em alguns aspectos, porque o próprio partido dela, em determinados momentos, estava contra ela. E isso a gente pode perceber, porque ela não está ficando mais em Brasília nos finais de semana. semana. Então, quantas pessoas ela tem efetivamente ao lado dela em que ela pode confiar, que ela pode colher? São poucas as pessoas em que ela confia. E ela está testando essas pessoas agora também, né? Bom, nós estamos... Aqueles que aguentam o humor dela, né? Nós estamos nos encaminhando. Aparentemente, as pessoas que ela pode contar é aqueles que aguentam o humor dela. Ou seja, cada vez menos. Professor Pereira, o senhor quer dar sequência, então, a cobertura da história? Não, eu só... Mas nós estamos no final do programa. Nós estamos no final do programa. Eu acho que o professor já se declarou aqui que foi colega da Dilma, né? O que eu proponho é que nós, nos encaminhando então para esse final, claro, nós temos os posicionamentos de vocês, né, agora nesse momento final, mas o que eu proponho é que nós ampliemos a discussão sobre a educação política das pessoas, né, as possibilidades de embasamento que nós poderemos ter ou tivemos e foram retiradas. É claro que muitas pessoas consideram um resquício da ditadura, e foi mesmo um conhecimento implantado a partir dali, muitas disciplinas como educação moral e cívica, que eu pelo menos tive no colégio. Filosofia. Organização social e política brasileira. Exatamente, mas eu lembro de conhecimentos... Vocês são antigos, hein? Eu lembro de... Acho que eu nem era nascido quando tinha essas disciplinas. Nos livros de história a gente estuda isso. Eu lembro de conhecimentos como, por exemplo, as atribuições de um prefeito, vereador, deputado, senadores, presidentes. Ninguém mais sabe o que é isso. E as crianças não saem da escola, os adolescentes, jovens, enfim, na faculdade, né, em algum curso, claro, nós temos essa discussão com muita força, curso de história, por exemplo, mas falta realmente um conhecimento mais amplo da sociedade sobre isso, sobre essas atribuições, não é? Então eu proponho que a gente estenda essa discussão para o programa seguinte. O que vocês têm, então? Nós temos aí 2 ou 3 minutos para terminar o programa. O que vocês gostariam de colocar? Eu só vou pontuar uma coisa. Eu acho que as informações hoje que estão alimentando a polarização, as informações, elas, eminentemente, elas partem das redes sociais. Elas não têm fidedignidade alguma, elas não têm autenticidade, elas, na verdade, quando são postadas, né, na verdade, elas têm um objetivo, atingir essa parcela desinformada da população. Infelizmente, o povo brasileiro, ele compra a notícia... Ele acredita na primeira informação que recebe, não tem conhecimento nenhum, as pessoas estão falando de golpe, não conhecem a história da ditadura, não estudaram a história da ditadura, não sabem efetivamente o que aconteceu naquele período nefasto da história brasileira, foi um período nefasto, né? E algumas pessoas chegam a defender um retorno da ditadura como se isso fosse a solução de todos os problemas. Só um ponto positivo, Sandro. Né? Aparentemente, não há nenhum indício de golpe militar. Até agora, com todos os problemas, a gente sabe que os quartéis estão quietos e tal. Isso eu acho que é uma coisa positiva desse momento, né? Que a democracia aparentemente está se consolidando no Brasil. Eu acho que a gente sempre tem que tirar na crise, um lado positivo. Um dos lados positivos que eu vejo é esse. E professor, o senhor acha que pode haver a possibilidade de um golpe jurídico? Golpe jurídico, eu não consigo visualizar como golpe jurídico, né? Embora essa questão das pedaladas me pareça assim, não está claramente tipificado ali como motivo do impeachment, não é o fato dele ser tipificado ou não juridicamente que vai definir, o argumento é político hoje. E se esse fato não gerar impeachment, verá um segundo fato, que serão as delações do Delcídio,
E teremos a questão ainda, que eu acho que vai ser a pior de todas, que vai ser a Supremo questão Tribunal. do TSE, com relação à questão eleitoral, e aí o Temer entra na alça de mira também. Né? E então, fica inelegível daí? Exatamente. Só que isso vai tardar a acontecer. E aí nós vamos ter passado os primeiros 2 anos. Então é outro cenário que surge. Então, infelizmente, né, nós estamos vivenciando um momento complicado, em que as pessoas não conhecem e falam um monte de bobagem, a falta de educação, a falta de conhecimento, a falta de cultura. Isso demonstra a grande diferença que nós temos com países como a Argentina, como o Uruguai, como os países da Europa, por exemplo. E somos um país empobrecido intelectualmente. E pior do que a informação e o conhecimento serem coisas diferentes é ainda a inexistência da informação, e sim uma desinformação crescente, um desserviço a esse conhecimento que poderia ser construído, não é? Mas posso fazer o contraponto? Esse programa é contraponto. É que eu acho, tudo bem, isso que vocês estão falando é ruim, tal, né? Mas, na época, a época que eu não vivi, vocês viveram do regime militar, brincadeira, né, o senhor é o que mais conhece. A organização social e política, etc. e tal. Ali tu tinha noções de patriotismo, por exemplo, essas coisas. Mas aquilo ali servia para a ditadura militar também. Claro. Então era pior. Então, mas talvez essa desorganização, aí cabe a nós, professores, né? Fazer esse trabalho de conhecimento, de resgatar. Então, por isso que eu estou dizendo, terminou o programa com uma visão mais positiva. É uma ideia do contraponto. Não sou a favor dos resquícios, mas eu achava interessante este ponto. Nós saímos daquela disciplina sabendo quais eram as atribuições, ou pelo menos com dúvidas, não é? E perguntando por aí. Isso muito pequenos. Bom, estamos nos encaminhando para o final, professor Lissandro. Meio minuto. Não, eu acredito que os encaminhamentos do nosso debate de hoje foram extremamente produtivos, não é? Nós estamos a cada evento agregando um pouco mais de informações e moldando, digamos, o nosso cenário, mas infelizmente nós vamos encerrar o programa sem a luz no final do túnel ainda. Bom, quem dera, não? Agradeço a presença, então, do professor Sandro Meiners, do curso de Direito aqui do Unifra, o professor Lissandro Dallanora, da Administração, professor José Maria Pereira, da Economia e professora Larissa Pereira, do Serviço Social. O programa volta na semana que vem. Até lá!